نور محمد صلى الله لا إله إلا الله. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. وقال تعالى: يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. صدق الله العظيم. روى مسلم عن حذيفة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فضلنا على الناس بثلاث: جعلت صفوفنا كصفوف الملائكة، وجعلت لنا الأرض كلها مسجدا، وجعلت لنا تربتها طهورا إذا لم نجد الماء، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. Estimados irmãos, devemos todos nós louvar e agradecer a Allah subhanahu wa ta'ala por ter nos agraciado com inúmeras dádivas essas que Allah subhanahu wa ta'ala diz no Corão: wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Se vocês quiserem enumerar, quiserem contar as dádivas de Allah subhanahu wa ta'ala, jamais sereis capazes de contar, de enumerar as dádivas de Allah subhanahu wa ta'ala. A cada instante da nossa vida, nós usufruímos das inúmeras dádivas de Allah subhanahu wa ta'ala. E um dia importante como hoje, não devemos esquecer de enviar abundantemente bênçãos ao derradeiro e mais nobre dos profetas, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dando continuidade ao tema que abordamos nas semanas atrás, onde falamos da obrigatoriedade da busca do conhecimento, falamos que o conhecimento, há algum conhecimento que é obrigatório. Todos nós vimos a busca deste conhecimento, e se nós não formos à busca deste conhecimento, nos tornamos pecadores. Demos um exemplo do Hajj, aquela pessoa que vai fazer o Hajj, aquela pessoa que vai fazer Umrah. O profeta sallallahu alaihi wasallam diz: talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Ir à busca do conhecimento é uma obrigação para todo muslim. E nós explicamos o que isto significa. Não quer dizer que todos nós temos que nos tornar ulama, mufti, allama, não. Mas aquele conhecimento que é obrigatório para ti, ir à busca deste conhecimento é fard. Demos o exemplo do Salah, demos o exemplo do Hajj. Nós sabemos que o Hajj é uma obrigação para aquele que tem posses. Man istata'a ilayhi sabila, aquele que tem posses de pagar as despesas do Hajj, e ele não vai fazer Hajj, torna-se pecador, portanto tem posse, ele deve fazer o Hajj. Ele, se for fazer o Hajj sem conhecimento, mas seguiu alguém que lhe instruiu para fazer o Hajj corretamente, o Hajj dele foi aceito, falamos isso. Mas se ele não buscou o conhecimento como o Hajj deve ser feito, ele torna-se pecador por não ir atrás do conhecimento concernente à prática do Hajj. Salah, você imitou alguém como se faz Salah, o teu Salah está feito? Está feito. Mas você não vai à busca do conhecimento como o Salah deve ser feito, você torna-se pecador por não saber como o Salah deve ser feito. Não sei se ficou claro este aspecto. Portanto, há conhecimento obrigatório, mas há ele relacionado ao Zakah. Não é obrigatório este conhecimento aprofundado para um pobre. Quem o Zakah não é obrigatório? Para quem o Zakat não é obrigatório, não há obrigação de ele aprender os detalhes relacionados ao Zakat. Por isso, Umar ibn al-Khattab, radiyallahu anhu, no mercado, ele dizia: aquele que não aprende as regras de transação comercial no Islã, este indivíduo não deve estar aqui no mercado. Porque a busca desse conhecimento é obrigatório. Uma pessoa com posses, uma pessoa
que o zakat é obrigatório para ele. A busca do conhecimento relacionado ao pagamento do zakat é obrigatório. Ele pode até pagar, não é? Pagou, está pago o seu zakat, mas não foi atrás do conhecimento relacionado ao pagamento do zakat, por não ter obedecido esta ordem do profeta sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim, ele torna-se pecador, assim os ulamás dizem. Portanto, nesta sequência, falamos de alguns aspectos ainda na conversa passada, não é? Do indivíduo que faz salah por 60 anos. 60 anos ele faz salah, mas este salah de 60 anos não é aceito por Allah subhanahu wa ta'ala. Os sahabas perguntaram, mas como é possível 60 anos ele fazer salah e o salah não é aceito? A resposta foi, la yutimmu ruku'ah wa la sujuda. Ele não faz o ruku', o sajda, o qauma adequadamente como o salah deve ser feito. Ele fez salah, sim, fez salah 60 anos, mas não foi aceito este salah. Nesta sequência de salah, falamos com algum pormenor. Hoje gostaria de falar de um hadith ou de uma prática que foi também muito enfatizada pelo profeta sallallahu alaihi wasallam. Se vai ver o número de hadiths do profeta sallallahu alaihi wasallam relacionado a este tema, subhanallah, não consegui abranger todos eles, porque são inúmeros, são tantos os hadiths, e nós vamos encontrar prática do profeta sallallahu alaihi wasallam, ênfase do profeta sallallahu alaihi wasallam no que concerne esta prática. O profeta incentivou e o profeta mencionou as consequências pelo incumprimento desta prática. Se não for observado, há de haver consequências. As consequências são graves. Quais são ou qual é esta prática? Não é senão o ênfase do profeta sallallahu alaihi wasallam no que concerne ao completar e endireitar as nossas filas no salah em congregação. O profeta sallallahu alaihi wasallam enfatizou tanto. O profeta sallallahu alaihi wasallam demorou a iniciar o salah para certificar que as filas estão direitas. O profeta sallallahu alaihi wasallam elogiou as pessoas que ocupam as primeiras filas. O profeta sallallahu alaihi wasallam elogiou as pessoas que completam as primeiras filas ou as filas incompletas. Eles completam, e o profeta ainda disse: Man wasala saffan wasalahu Allah, wa man qata'a saffan qata'ahu Allah. Aquele que completar uma fila, Allah subhanahu wa ta'ala terá misericórdia deste indivíduo. Allah irá juntar a esse indivíduo e aquele indivíduo que cortar um saf. Viu que há lugar para completar no saf e ele não faz, este indivíduo ficará também separado e distanciado da misericórdia de Allah subhanahu wa ta'ala. Para aquelas pessoas que estão ainda no saf, há um lugar para mais uma pessoa entrar, de forma que o saf fique completo. O profeta sallallahu alaihi wasallam elogiou aqueles que encolhem-se para acomodar uma outra pessoa e fazer com que o saf fique completo. Portanto, não quer dizer que nós temos que ficar ensardinhados no saf, mas sempre que houver um lugar para caber mais uma pessoa, de forma que a fila fique completa, nós damos, cedemos, encolhemos. E o profeta sallallahu alaihi wasallam diz: alyanuhum manakib, aqueles que têm os seus ombros mais flexíveis, não é? Que encolhem para acomodar uma outra pessoa, de forma que as suas filas fiquem completas. Allah subhanahu wa ta'ala no Corão, em vários versículos, fala acerca do saf em si. Vários versículos do Corão, Allah fala acerca do saf. Allah fala de como vai ser no dia da Qiyamah, como é que as pessoas vão se apresentar no dia da Qiyamah. Nós pensamos, ouvimos de multidão. As pessoas vão estar todas aglomeradas. Vai estar sim nesta multidão, mas as pessoas estarão organizadas. As pessoas estarão organizadas. Nós vamos ver aqui os versículos do Corão. Allah subhanahu wa ta'ala diz: Inna Allaha yuhibbu alladhina yuqatiluna fi sabilihi saffan ka'annahum bunyanun marsus. Allah subhanahu wa ta'ala ama aquelas pessoas que combatem no seu caminho, no caminho de Allah, como enfileiradas, não é? Em fila. Ka'annahum bunyanun marsus, como se fossem edifícios solidamente ligados. No combate, Allah está a falar aqui, saf. O saf
pode significar saf na vertical ou saf na horizontal. As nossas filas são no horizontal, no solar. No dia de Qiyamah, vai existir fila na vertical, como o Corão também menciona. وَعُرِضُوا عَلَى رَبِّكَ صَفًّا. As pessoas serão apresentadas a Allah subhanahu wa ta'ala em fila. As pessoas estarão em fila. O incidente relacionado a Musa alayhi salam, quando diz فَأَجْمِعُوا كَيْدَكُمْ ثُمَّ أْتُوا صَفًّا. Juntem as vossas conspirações, façam, conspirem e venham enfilados, enfileirados, venham para este debate. Tem aqui uma organização. Allah subhanahu wa ta'ala elogia وَالصَّافَاتِ صَفًّا. Allah subhanahu wa ta'ala fala pelos enfileirados alinhadamente. Aqui, ulamás mencionam, isto pode significar os anjos, porque os anjos assim se posicionam. Pode significar aqueles musallis no salah, né, que fazem o seu salah tendo em consideração, né, alinhamento das filas. Portanto, este versículo também abrange essas pessoas, assim como aqueles que estão na linha dianteira no combate pela causa de Allah subhanahu wa ta'ala. Allah diz: يَوْمَ يَقُومُ الرُّوحُ وَالْمَلَائِكَةُ صَفًّا لَا يَتَكَلَّمُونَ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمَنُ وَقَالَ صَوَابًا. No dia de Qiyamah, quando Jibril e os anjos todos estarão em pé diante de Allah subhanahu wa ta'ala, todos em fila, no dia em que ninguém irá falar, la yatakallamuna, ninguém irá falar, illa man adhina lahu ar-Rahman, com exceção daquele que Allah autorizar, wa qala sawaba, e esta autorização será para falar aquilo que é correto. Fica claro aqui que manobras dilatórias não serão aceitas perante Allah. O que isso significa? Há vezes em que nós falamos, mas não dizemos nada. No dia de Qiyamah isso não vai servir. Só abrir a boca para falar, não é? Há vezes em que a pessoa só quer falar para driblar o outro lado. Está a falar, as pessoas ficam a ouvir, mas o que ele disse? Não disse nada, mas falou. Allah diz: لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. Vai falar somente aquele que Allah subhanahu wa ta'ala permitir e que fale aquilo que é correto. E nós temos que ter em conta que naquele dia, Allah subhanahu wa ta'ala vai selar a língua. A língua será selada. Quem vai falar? Não é? وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ. As mãos irão falar, os pés irão falar, a pele irá falar. Não é? O homem, o indivíduo dirá: por que você está a testemunhar contra mim? Eu e você somos mesmas pessoas. Somos iguais, somos mesmo. Antaqana Allahu alladhi antaqa kulla shay. Allah que fez todas as outras coisas falar, este que me fez falar. Então será este testemunho. O que o versículo diz antes aqui? Allah diz: يَوْمَ يَقُومُ الرُّوحُ وَالْمَلَائِكَةُ صَفًّا. Os anjos, Jibril, todos neste dia estarão enfileirados. E o profeta sallallahu alaihi wasallam disse, em forma de agradecimento a Allah, reconhecimento de mérito, o profeta sallallahu alaihi wasallam diz: فُضِّلْنَا عَلَى النَّاسِ بِثَلَاثٍ. Nós fomos dados preferência, esta umma foi dado preferência sobre as pessoas todas, sobre todas as outras nações, em 3 coisas. No outro hadith vem 5 coisas. Portanto, um não contradiz o outro, porque naquele momento o profeta sallallahu alaihi wasallam pretendia mencionar 3 e o detalhado são as 5 coisas que o hadith menciona. O que o profeta sallallahu alaihi wasallam diz aqui? جُعِلَتْ صُفُوفُنَا كَصُفُوفِ الْمَلَائِكَةِ. As nossas fileiras, os nossos safs foram feitos como os saf dos malaicas. Os saf, as filas dos anjos. وَجُعِلَتِ الْأَرْضُ كُلُّهَا مَسْجِدًا. A terra toda foi feita de masjid. Onde nós estivermos, chegou a hora de salah, nós podemos fazer salah, não é? Assim como a terra foi feita tahur, puro, o meio de purificação quando nós não tivermos água. No outro hadith ainda menciona que o inimigo foi criado medo dentro do inimigo na distância de 1 mês do profeta sallallahu alaihi wasallam. Os inimigos já tinham este medo para com o profeta sallallahu alaihi wasallam. Portanto, o profeta sallallahu alaihi wasallam neste primeiro hadith fala como um reconhecimento e agradecimento a Allah subhanahu wa ta'ala que as nossas filas, os nossos safos foram feitos como o safo dos anjos.
Então, no outro hadith, quando o profeta sallallahu alaihi wasallam diz: "Alá tasufuna kama tasuffu al-malaika", vocês não vão formar as filas. Por que vocês não formam as vossas filas? Como os anjos formam as suas filas? Então foi perguntar ao profeta sallallahu alaihi wasallam: "Wa kayfa tasuffu al-malaikatu inda rabbiha?" Como é que os anjos se posicionam diante de Allah subhanahu wa ta'ala? Então o profeta sallallahu alaihi wasallam diz: "Yatimuna as-sufuf", eles completam as filas. Há um lugar na fila, eles completam. O profeta sallallahu alaihi wasallam completam as filas, al-awwal fal-awwal, uma depois da outra. Completam a primeira fila, depois vão para a segunda fila e assim sucessivamente, e eles endireitam essas filas. O profeta sallallahu alaihi wasallam, ainda no que diz respeito a completar as filas, diz: "Law ya'lamu an-nas ma fi an-nida'i was-saff al-awwal", se as pessoas soubessem qual é a recompensa que existe no chamamento, fazer adhan, qual é a recompensa que está no adhan, was-saff al-awwal, e completar as primeiras filas, ocupar as primeiras filas, e não tivessem alternativa de estarem nessas posições, senão através de sorteio, as pessoas fariam sorteio para estar na primeira fila, fariam sorteio para fazer adhan. Há muita recompensa nisso. Para nós hoje, a pessoa de valor mais baixo é o muaddin. Quem dá adhan é pessoa desprezível, é pessoa que não tem valor para nós. E nós conseguimos chegar cedo ao masjid, não ocupamos as primeiras filas, vamos sentar lá atrás. Por quê? Porque no encosto, quer ficar distante, ocupe a primeira fila. E nós vamos falar nesta aula, nesta conversa, do ênfase do profeta sallallahu alaihi wasallam ao completar e endireitar as filas, como é que as filas devem ser completadas e como essas filas devem ser endireitadas. Portanto, nós vamos encontrar vários ditos do profeta sallallahu alaihi wasallam, onde num hadith o profeta sallallahu alaihi wasallam viu um indivíduo que na fila estava para trás. O profeta sallallahu alaihi wasallam diz: "Taqaddamu wa'timmu bi", venha um pouco mais para frente, complete, não é? E o profeta sallallahu alaihi wasallam o que fazia? Os ahadiths aqui vão mencionar. O profeta sallallahu alaihi wasallam kana yatakhallalu as-saff, e passava no meio de dois safs, não é? De uma ponta para outra. Passava no meio de dois safs, de uma ponta para outra, certificar se as pessoas estão direitas. Passava a mão nos ombros para as pessoas estarem alinhadas. Certificava isto e levava tempo a endireitar as filas. Hoje nós temos, para além de falar das linhas que estão nos nossos mussallas, nosso masjid tomou uma precaução especial. Fez um roll-up, deixou um roll-up na entrada do masjid. Lá, todos que entram, olham para aquele roll-up onde tem uma marcação como o saf deve ser endireitado, como nós temos que endireitar as nossas filas. Perdemos tempo, mostrar às pessoas, olha, como você deve posicionar, como você deve parar. Algumas pessoas até já ficam cansadas. Chefe, você demora muito. Tem consequências isso. Não obedecer esta prática tem consequências. E o profeta sallallahu alaihi wasallam mencionou as consequências. O profeta sallallahu alaihi wasallam diz no outro hadith: "Fa'inna taswiyata as-sufuf min iqamati as-salah". No outro hadith vem: "Min tamami as-salah". O endireitamento das fileiras, faz parte da perfeição do salah. Quantos de nós não faz salah com espaço entre ele e o seu vizinho, a pessoa que está ao lado? O profeta sallallahu alaihi wasallam diz: não deixe este lugar para shaitan. Eu vejo o shaitan a entrar no saf da maneira como uma pequena ovelha passa, não é? Ao perfurar os lugares, a ir para o lugar mais distante. E depois nós estamos à procura de concentração do nosso salah. Você não sabe em que rakah está. Você está a viajar no teu salah, não tem concentração. O hadith menciona que quando o salah termina, o salah daquele indivíduo que não foi aceito é enrolado num pano preto e sujo que é lançado na cara daquele indivíduo. Por quê? Pode ser que você fez um salah completamente desatento, nem sequer sabe que está a fazer salah, assusta-se quando o imam diz para ir para o ruku, você desperta, vai para o sajda, apanha sono no sajda, não é? O próximo, a pessoa que está ao lado, tem que certificar se ainda está vivo, talvez tornou-se mártir no sajda, basou.
Onde está a concentração? Portanto, vários podem ser os fatores para a perfeição do nosso salat. Nós temos que levar em consideração esses aspectos que o profeta sallallahu alaihi wasallam menciona. E o que o profeta sallallahu alaihi wasallam fazia? O hadith menciona: "Kana yusawwi sufufana al-qidah hatta ra'a anna qad aqalna an." O profeta sallallahu alaihi wasallam enfatizava de tal forma que as filas tinham que estar bem endireitadas, comparando aqui como se fosse uma seta. Hadith autêntico. Estamos aqui a mencionar do Muslim, que era a prática do profeta sallallahu alaihi wasallam. O profeta sallallahu alaihi wasallam disse aqui para nós completarmos as nossas filas. O que é que nós temos que fazer, prezados irmãos, tendo em consideração as primeiras filas têm mais recompensa que as filas de trás. A primeira fila tem mais recompensa que a segunda do que a terceira do que a quarta e assim sucessivamente. Quantas vezes nós não vemos o lugar à frente, estamos a endireitar as filas, completar as filas, a pessoa que está atrás tem de ir para a fila de frente, o que ele diz? Diz para o outro: vai, adiante. Vai você, ocupe você aquele lugar. Não há ikram nisso. Ikram não é nisto. Aí você tem que fazer de tudo. O hadith está aqui a dizer: nós iríamos fazer sorteio para ver quem ocupa a fila de frente. Você chega primeiro, você deve estar na fila de frente. É diferente quando alguém chegou, ocupou o lugar, por alguma necessidade biológica, teve que ir para a casa de banho. Ele que tem direito daquele lugar. O hadith está claro. Se alguém ocupou o lugar, saiu por alguma emergência, alguma necessidade, aquele lugar é dele. Pode deixar um topi, deixar alguma coisa, um lenço, para as pessoas perceberem que aquele lugar tem alguém que deve ocupar. E o profeta condenou as pessoas que chegam no dia de Jumu'ah, atrasadas, começam a saltar o ombro das pessoas para ocuparem lugar de frente. O profeta sallallahu alaihi wasallam viu um indivíduo a entrar no Jumu'ah, o profeta estava a fazer khutbah, e ele estava a saltar o ombro das pessoas para ocupar o lugar de frente. O profeta sallallahu alaihi wasallam no khutbah parou o khutbah e disse: "Ijlis, faqad adait." Senta-te, você já fez algo fútil. Portanto, nós não podemos deixar espaço para isso. Chegamos, ocupamos as filas de frente, porque as filas de frente têm mais recompensa do que as filas de trás. Se nós formos a ver, Umar radiallahu anhu, temos aqui a prática do profeta sallallahu alaihi wasallam, em que ele andava de uma ponta a outra para endireitar as filas. Umar radiallahu anhu kana yuwakkilu rijalan biiqamati as-sufuf. Umar delegava duas pessoas antes de começar a falar. Uma pessoa para a esquerda, outra pessoa para a direita. Na primeira fila, na segunda fila, terceira fila, e assim sucessivamente, fazer com que todos estejam alinhados e endireitados. E esta foi a mesma prática de Uthman ibn Affan radiallahu anhu, assim como Ali radiallahu anhu. Portanto, é o que nós temos que fazer. Hoje temos os nossos musallas já estão marcados. Para além desta marcação, nosso masjid tem um roll-up, alinhamento para o salat. Podem olhar para trás, está ali o roll-up. Alinhamento para o salat. E tem uma marca ali embaixo. Aquele roll-up não foi colocado hoje. Está aí há meses. Mas a mesma situação acontece. No salat Isha, em particular, temos que parar por 1, 2, 3 minutos. E as pessoas ainda dizem: Sheikh, demora muito para iniciar o salat. Eu vou demorar 5 minutos, vamos parar. Vamos endireitar as filas. E o profeta sallallahu alaihi wasallam diz: "La tusawwunna sufufakum aw la yukhalifanna Allahu baina wujuhikum aw baina qulubikum." Vocês devem endireitar as filas. Se vocês não fizerem isso, Allah subhanahu wa ta'ala vai criar desunião, divergência entre vós. Hoje nós vivemos isso. Culpam, não, os álibos não se entendem por causa disso e daquilo. Olha para teu nariz primeiro. Será que você está a cumprir o que o profeta sallallahu alaihi wasallam disse? Se você não fizer, você pode ter consequências. Portanto, esta é uma das consequências que o profeta sallallahu alaihi wasallam mencionou no hadith. E como é que nós temos que completar as nossas filas? Temos o hadith do profeta sallallahu alaihi wasallam, onde o profeta sallallahu alaihi wasallam diz: "Wassitul imam." Wassitul imam. O imam deve estar no meio.
Temos o hadith onde o profeta sallallahu alaihi wasallam diz: Inna Allaha yusalluna ala mayamin, Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala mayamin as-sufuf. Allah e os anjos enviam bênçãos para aqueles que estão no lado direito das filas. Para aqueles que estão no lado direito das filas. Se nós quisermos pôr este hadith em prática, na sua letra, como é que seria formado as nossas filas? Todos no lado direito. Mas nós esquecemos que temos que conjugar um hadith com outro. O hadith diz: Wassitul imam. O imam deve estar no meio. Onde está o meio aqui se todos estão no lado direito? É verdade que o hadith está claro. Quem está no lado direito do imam tem este dua do profeta sallallahu alaihi wasallam. Mas para nós pormos em prática o hadith, Wassitul imam, o imam deve estar no lado direito. O saf completa-se desta maneira. Você chegou, ocupa imediatamente atrás do imam no lado direito. Porque imediatamente atrás do imam deve estar alguém, como o profeta diz, Liyalini ulul ahlam wan nuha. Aqueles com mais percepção, capacidade, que estejam mais próximos de mim, em caso de alguma emergência, possa substituir o imam. Este é o mas'ala. Portanto, você chegou, ocupa logo à direita do imam. Você está abrangido neste hadith. E o que chegar depois, para implementar o hadith, Wassitul imam, o imam deve estar no meio. Onde você deve estar? No lado esquerdo. Portanto, o lado direito do imam é melhor do que o lado esquerdo, na primeira fila. O imediatamente lado esquerdo do imam, do lado esquerdo do imam, sim, é melhor do que o segundo, que está ao lado direito do imam. E assim sucessivamente. O terceiro do lado direito é melhor do que o segundo, mas o terceiro do lado esquerdo é melhor do que o quarto. Assim como aquele que está no lado esquerdo do imam, na primeira fila, é melhor do que aquele que está no lado direito da segunda fila. E aquele que está no lado esquerdo da segunda fila é melhor do que aquele que está no lado direito da terceira fila. Portanto, este é o mas'ala. Wassitul imam, temos o imam no meio e nós vamos completar as nossas filas desta maneira e não vamos deixar lugar para aquele que chega depois. O profeta sallallahu alaihi wasallam diz: completem as filas, deixem aquela fila de trás para os que vierem depois. E Allah subhanahu wa ta'ala vai retardando o indivíduo, vai deixando ele para trás, porque ele se deixa para trás. Ele fica para trás, hatta yu'akhirahu Allah, até que Allah subhanahu wa ta'ala deixa ele também para trás. Então, a nossa vontade, o nosso desejo sempre que vamos ao masjid é, em primeiro lugar, ocupar na primeira fila e no lado direito. E assim sucessivamente, direita, esquerda, vamos completando as nossas filas e o saf vai ser completado desta maneira. Ainda nesta sequência de completar as filas, o mas'ala seguinte é, suponhamos que duas pessoas estão a fazer salah juntas. O imam fica ao lado esquerdo e a pessoa que está a seguir o imam fica do lado direito, na mesma linha. Duas pessoas a fazerem salah juntas, as duas pessoas ficam na mesma linha, não um à frente e um atrás, não com aquela diferença de um palmo, não. As duas pessoas ficam na mesma linha e o imam à esquerda e o ma'mum muqtadi no lado direito. O hadith de Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma, o hadith encontra-se no Sahihain, onde ele esteve a fazer salah, juntou salah ao profeta sallallahu alaihi wasallam. O profeta estava a fazer salah e ele parou do lado esquerdo do profeta sallallahu alaihi wasallam. O profeta sallallahu alaihi wasallam moveu-lhe do lado esquerdo para o lado direito. O salah não quebrou. É o lugar onde ele deve se posicionar. E vários são os hadiths onde ulamás extraem a súmula deste hadith, que efetivamente o salah deve ser observado desta maneira e não de outra maneira. Portanto, quando vierem duas pessoas, o wassitul imam se aplica, as pessoas vão estar duas pessoas atrás, o imam no meio, e dessa forma o salah terá que ser feito e não de outra maneira. Portanto, aqui nós temos aspectos como o que o profeta sallallahu alaihi wasallam enfatizou relacionado a completarmos as filas, não é? E as filas completam-se, alinham-se pelos calcanhares, não pela ponta dos dedos, pelos calcanhares. Temos aqui a linha, o calcanhar deve estar na linha,
A parte traseira do calcanhar deve estar na linha e não ponta dos dedos, porque se for ponta dos dedos, um poderá ter pé maior que o outro e isso poderá interferir para a pessoa que estiver na parte de trás. Então, é assim que os nossos safos devem ser completados e ao chegar ao masjid, é esta sequência que nós temos que ter quando se trata de ocupar os nossos lugares e não deixamos os lugares para outras pessoas, porque há muita recompensa em ocupar as primeiras filas, sabendo que a primeira é melhor que a segunda e assim sucessivamente. O masjid está vazio, é verdade que os mais velhos devem ocupar, em particular, o lugar mais próximo, e depois, as crianças se ocuparem as primeiras filas, essas crianças não podem ser removidas desses lugares. Há pessoas que chegam, vê que tem uma criança na fila de frente, o que fazem? Puxam a criança, tiram a criança daquele lugar para eles ocuparem enquanto a criança está a fazer salá. E os sem qualquer ética, como é que tiram essa criança deste lugar? Como é que tiram? Vocês sabem, puxam na orelha. Subhanallah. É o que acontece, já vimos várias vezes. Eles estão a fazer salá. Muru Sibiana com bisalá. O profeta sallam está a dizer, ordene as crianças para fazer salá. É uma ordem, ele deve fazer salá. Ocupou aquele lugar, você tem que estar atrás. Não tem que empurrar, tirar as crianças dos lugares. E não só, nós falamos que as crianças fazem barulho no masjid. Quem pode controlar esta criança é o pai. O pai tem que ter a criança ao lado dele. Não é? Tem que ter ao lado dele. Se a criança vai fazer barulho, ok, o pai que fica num canto. Mas isto não pode ser o motivo de impedir esta criança de vir para o masjid. Não pode ser, porque amanhã vamos chorar para esta criança vir para o masjid. Você não criou o hábito da criança ir para o masjid. É verdade que o nosso tema tinha a ver aqui com completar o saf, mas esses masailes todos complementam, não é, aquilo que é o tema que nós estamos aqui a abordar. Que Allah subhanahu wa ta'ala conceda a mim e conceda a todos nós a oportunidade de sabermos a primeira coisa quando nós nos posicionamos, ficamos em pé antes de começar o salá, a primeira coisa é endireitar a fila. É completar e endireitar a fila, depois que vem ali os teus niyas que você fica a fazer, os teus duás. A primeira coisa que você tem que fazer é endireitar a fila, completar e endireitar a fila, e depois que o salá irá dar início. فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. نور محمد صلى